Graça e a paz do Senhor estejam com todos os meus irmãos. Missionário G aqui. Estamos transmitindo aqui ao vivo. Espero que saia. Hoje está com uma transmissão estável aqui, devido a uma conexão de rede que está enfraquecida. Não sei o que está acontecendo, mas nós veremos isso mais adiante. Bom, meus irmãos, eu quero ler hoje com vocês Hebreus 6, 4 a 6 para responder aí essa questão, se Deus perdoa mesmo aquelas pessoas que pulam o carnaval, participam do carnaval todos os anos. Porque é impossível que os que já uma vez, o apóstolo Paulo aqui, porque é impossível, que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, dos céus, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aqui diz que expõe o próprio Jesus à vergonha. É isso que está dizendo aqui. Está expondo Jesus à vergonha. Então, meus irmãos, o que significa isso? O que significa isso? Só um instante. Significa o seguinte, ele está dizendo aqui sobre aquelas pessoas que uma vez já foram lavadas e remidas com o sangue de Jesus e continuam pecando habitualmente, conscientemente, porque querem. Ele diz que essas pessoas foram iluminadas já, elas sabem a verdade, elas já aceitaram Jesus, mas desviaram-se. Quando ela faz isso, pecado consciente, habitualmente, ela não tem perdão. É isso que ele está falando aqui. É impossível que as pessoas que já foram iluminadas e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Né? Pois assim, quando a eles de novo crucificam o Filho de Deus, expõem a vergonha, ao vitupério e a vergonha. Então, ele está dizendo aqui que as pessoas estão crucificando novamente Jesus e ele acha que não são mais salvos. Vou mostrar ainda aqui em Hebreus, na própria epístola de Hebreus, capítulo 10 agora, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação, que é a expectativa horrível de juízo e ardor de fogo, que é o inferno, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, no Velho Testamento. E agora no Novo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, com pecado você pisa o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, que nos perdoa os pecados, é o sacrifício de Jesus, o sangue do testamento, que nós somos santificados, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu te darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair das mãos do Deus vivo. Então, veja bem, irmãos, não tem como as pessoas mentem os sacerdotes que falam que existe salvação para pecado habitual. Não existe. Segundo Paulo, não existe mais. Não existe mais, porque ele está sacrificando Jesus. Jesus só pode ser sacrificado uma vez. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui é, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem que permanecer, né, nessa salvação. Senão, não resta mais sacrifício pelo seu pecado.
E nós vamos pedir perdão agora, aqui, meu irmão, pelos nossos pecados. Jesus falava quando ele curava, ele diz, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, é falso o ensino que diz que depois você pode pedir pode pular carnaval e depois correr para a igreja e pedir perdão e Deus perdoa. É mentira isso. Muito falsa doutrina, porque nós lemos aqui que Deus não perdoa esse tipo de pecado. A pessoa fica achando que é perdoado, não é perdoado. Não é todo pecado, não. É o pecado habitual, que a pessoa tem consciência, ela está pisando, está profanando o templo que somos nós, o Espírito Santo de Deus. Se você profana o templo do Espírito Santo de Deus, ele diz que já não resta sacrifício pelo pecado seu. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós nos arrependêssemos. Isso não é arrependimento. Quando você se arrepende, você vai e não peques mais, é aquilo que Jesus falou. Vai e não peques mais para que não suceda coisa pior, ou seja, não vá para o inferno. Agora, a pessoa, ela quer pecar, ir lá para o mundo e voltar, isso não é arrependimento, nunca foi. Na Bíblia não, nunca foi. Entendeu? Não resta mais sacrifícios de pecado para essas pessoas que querem sim. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus o discernimento e entendimento da palavra de Deus. Amém? Repita comigo. Deus e Pai Celeste, muito obrigado pelas bênçãos que Tu me destes, pelo sacrifício de Jesus que perdoa os pecados, os meus pecados, conscientes e inconscientes, mas pecados, ó Deus, que a gente busca acertar e não habitual. E não, ó Deus, com certeza de que é pecado, nós vamos para o pecado, nós corremos para o pecado, porque aí nós estamos cavando a nossa própria destruição, a nossa própria morte espiritual, como diz a palavra de Deus. Porque já não resta sacrifício mais por esse pecado. Ó Deus bendito, dá-nos força, dá-nos o sacrifício de Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Purifica-me. Em nome de Jesus, quero te seguir a cada dia mais, me santificando, não pecando. Senhor, recusando todas as ofertas do diabo, tudo aquilo que eu sei que é pecado, me desviando, fugindo, porque diz fugir da prostituição, fugir do pecado. Em nome de Jesus, tira, ó Deus, o teu povo, tira os teus filhos, tira aquele que está orando comigo agora, Deus. Abençoa, dá força, dá disposição em Cristo Jesus, se verdadeiramente Ele quer te servir. Sinceramente Ele está fazendo essa oração. Em nome de Jesus, abençoe, para que Ele dê força, dê entendimento, dê discernimento, dê livramento dos males, dos demônios, sejam queimados esses demônios que perseguem essa vida. Sejam queimados todo pecado que vem pela descendência, pela ascendência, desde seus tataravós, bisavós, avô, seu pai, seus pais, em nome de Jesus, quebra, para que ele tenha força, para que ele tenha poder, para vencer esse pecado, vencer esse mal, em nome de Jesus. Ele e a sua família, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê força, Deus te dê sabedoria, para que você vença esse mal e não volte mais a praticá-lo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã nós teremos uma live mais cedo, né? Às 7 horas, nem 2 horas mais cedo de hoje. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.